Muito bem, voltamos aqui. Império Medo-Persa é o assunto do capítulo 3. Isso está lá na página 81 do nosso livro do curso de Teologia, livro de Geografia Bíblica. Outro império muito importante e muito poderoso é o Império Medo-Persa. Vai sair de cena o Império Babilônico, o império que nós vimos agora fortíssimo, e vai estar entrando agora em cena um outro império muito forte, muito importante, e que faz parte do povo hebreu também. Vamos estar falando aqui alguns fatos relevantes dessa história, e eu lembro, aqui no livro tem todas essas histórias e até algumas coisas até a mais, tá certo? Por volta do século XV, antes de Cristo, tribos indo-europeias se estabelecem ali entre o sudeste da Mesopotâmia, ou seja, sempre o assunto volta Mesopotâmia, por quê? Terras férteis, lugar de vida, lugar de água, lugar de abundância. Então, sempre por ser um lugar fértil, um lugar de prosperidade, um lugar de água, onde poderia ter cultura, poderia ter alimento, esses impérios, essas cidades se estabeleciam ali em volta da Mesopotâmia. Algumas comunidades dessas do sul, do mar Cáspio, que chamavam-se Medos, e outras comunidades europeias ali ao leste do Golfo Pérsico, que denominou ali os Medos. Então, lá na Mesopotâmia se estabeleceu esses dois povos, vindos originariamente da Europa. O que estava ao sul do Mar Cáspio eram os chamados Medos, e aqueles que estavam ali ao leste do Golfo Pérsico eram os chamados Persa. Você vai ver isso no mapa. Eu vou estar postando também um mapinha de todo o império. Você vai conseguir enxergar aí essas duas localidades aí, né? Bem fácil para a gente entender e compreender o ensino. Sobre a localização do Império Persa, o qual também no mapa a gente vai conseguir ver essa localização. O antigo Império Medo-Persa, ele é lá na atual Irã. Gente, presta muita atenção nessa informação, é muito importante isso aqui. A Síria estava no território do Iraque. Babilônia também se estabeleceu lá no território do Iraque. Nós aprendemos isso. Agora, o território Medo-Persa, ele é, até hoje ainda, a atual Irã, gente. Isso é muito importante para a nossa compreensão aí dos conflitos, das guerras, né, que já existiram e que estão existindo. Os iranianos, eles não são árabes, eles são persas. Eles não falam árabe. A língua dos iranianos é o farsim, que é o idioma persa. No tempo de Xerxes, que foi ali rei e esposo de uma mulher notável chamada Esther, esse império se estendia desde a Índia até lá na Europa, ali pela região da Grécia. Era um império muito grande, um império grandíssimo, né? Se estendia ali da Índia até a outra ponta da Europa, chegando ali até a Grécia. Desde o Danúbio até o Mar Negro, a gente vê e a gente consegue enxergar isso também no mapa. Então, nós vemos que é um império absolutamente extenso, absolutamente grande em extensão em área e muito poderoso, hein? De um poder tremendo. Nós vamos estar vendo isso aí também. Isso nós conseguimos ver aí também visualizando no mapa. Sobre a religião dos medos e persas, nós aprendemos que eles eram também politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, até que um homem chamado por eles de profeta Zoroastro, 660 a.C., ele promove ali uma reforma religiosa na nação persa, denominando o zoroastrismo, que definiu ele ser uma divindade, e ele pega essa divindade e ele coloca o nome de Ura Mazar. Nós também vemos isso aqui no livro, viu?
Ura-Mazar. E ele, então, começa a estabelecer que ele é o Deus do bem, seria o único Deus a ser adorado. Então, ainda existe essa prática dessa religião, ainda hoje, ali pelas partes daquele mundo, o zoroastrismo ou a zoroastria. E eles dizem o seguinte: ao invés da gente adorar esse monte de Deus, Deus com D minúsculo, nós vamos adorar um único Deus. E ele colocou o nome desse Deus de Ura-Mazar. Não sei o porquê, mas ele coloca o nome desse Deus de Ura-Mazar. E daí para frente, eles passam de ser politeísta, passam de adorar vários deuses e começam a adorar um único Deus, o Zoroastro. O zoroastrismo começa a adorar um único Deus e eles colocam o nome desse Deus de Ura-Mazar. E chamando ele de Ura-Mazar, ele dá esse nome a esse Deus, e esse Deus ele é proclamado por eles como Deus do bem. Essa foi a base da religião aí de Ura-Mazar, que até hoje, 2024, ainda é praticado ali naquela região persa também, o zoroastrismo. A unificação dos dois povos. Gente, isso aqui também é muito importante, muito importante. A unificação desse povo é muito importante para a nossa compreensão. Embora os dois reinos, né, tanto Medo como Persa, tivessem uma convivência pacífica, era sempre de paz um com o outro, o casamento entre os príncipes Cambises, que era príncipe persa, e a princesa Mandene, que era princesa dos Medos, fez nascer o poderoso Império Medo-Persas. E através desses dois, do casamento desses dois, nasceu o Ciro, o grande imperador chamado Ciro. Com o casamento, com a união e a unificação do Medos e Persas, através desse casamento, unificou-se esses dois reinos em 550 a.C. Então, Ciro, mais tarde, vai ser fruto desse casamento do príncipe persa com a princesa dos Medos. Ciro, mais na frente, ele vai unificar esse império, tornando um só. E aí é o que nós conhecemos como Medo, Persa, Império Medo-Persa. É por causa da união desses dois impérios que mais na frente vai fundir e vai se tornar um império só. Relacionamentos do Império Medo-Persas com Israel. A informação que o autor ele traz aqui para nós no seu livro, ela é muito importante para a nossa compreensão. Primeiro, as conquistas em 539 a.C., o Império Medo-Persa, ele vai conquistar a Babilônia num ataque surpresa, gente, arquitetado, magistralmente executado durante uma festa que estava acontecendo no Palácio Real, lá no Palácio do Rei de Babilônia, fato este que é também narrado por Daniel, capítulo 5, versículo 28. Leiam Daniel 5, 28, narra esse fato e narra esse acontecimento. Então, Deus ele usa Daniel para profetizar a queda de Babilônia, o império que nós acabamos de estudar. Deus usa Daniel profetiza a queda do Império Babilônico. E eu quero chamar a atenção para vocês lerem Daniel capítulo 5, mais precisamente versículo 28. Naquela noite acontecia uma festa, quando esses dois homens a mando de Ciro, infiltraram na festa, né, com uma estratégia brilhante de Ciro, e eles então tomam o Império Babilônico. E aí há uma nota muito importante aqui para nós. Diferentemente dos assírios e babilônicos, que também eles eram cruéis, os medos e persas,
eles eram conhecidos por tratar com tolerância os povos conquistados por eles. Valores que eles primavam, valores como dizer a verdade, autenticidade, sobriedade, eram muito cultivados pelo Império Medo-Persa. É só nós lembrarmos, né, um pouquinho do rei que se preocupa com Neemias e dá licença para Neemias se ausentar das suas tarefas no palácio para ir para Jerusalém, reconstruir o muro, e ainda dá cartas para Neemias pedindo ajuda, né, para ganhar materiais, ganhar madeiras, tudo que fosse preciso para a reconstrução ali dos muros de Jerusalém, depois do cativeiro, depois da volta do povo para sua terra. Então, olha que interessante, quando Israel, eles são levados para... quando o Reino do Sul, né, Israel, o Reino do Sul, ele é levado cativo para a Babilônia, e lá eles ficam 70 anos, as tribos do norte, as 10 tribos do norte são levadas cativos para a Síria. Agora, com os medos e persas dominando o mundo naquele momento, inclusive os que estavam em Babilônia e os que estavam na Síria, agora com os medos e persas, eles são tratados de forma diferente, eles são tratados de forma dignas, de forma totalmente diferente do que eles eram tratados pelos assírios e também pelos babilônicos, que eram cruéis. Se o Império Assírio, quando leva o Reino do Norte, as 10 tribos do norte cativo, se o Império Assírio arrancava a pele para fazer divisórias das tendas, furava os olhos, arrancava a orelha, arrancava o nariz, arrancava a cabeça, os artesãos faziam armas, faziam artes, obras de arte, escultura com os ossos, com o crânio das pessoas, né? Davam todo aquele tratamento VIP, aquele tratamento especial, né, para os seus exilados. O Império Babilônico também, quando leva o Reino do Sul cativo, não é diferente também. É claro que um pouco menos do que os assírios, mas eles também eram muito cruéis. Prova disso que a Bíblia fala que eles furam o rei do rei Zedequias, né? Eles vazam o rei de Zedequias quando eles entram para invadir Jerusalém. A primeira coisa que eles fazem é furar os olhos do rei. Então, eles eram menos cruéis do que os assírios, mas não ficavam para trás também. Mas agora, com os persas, com os medos e persas, o Império Medo-Persa reinando naquele momento ali da humanidade, diz a história que eles tratavam com respeito. Eles chegavam a ponto de permitir que os seus exilados adorassem o Deus que eles quisessem adorar, permitia que eles voltassem para a terra deles, terra de origem, de onde eles tinham vindo, permitiam que eles voltassem para suas casas. Por isso nós vemos lá na história, no livro de Neemias e de Esdras, o retorno do povo judeu para a sua terra, para a terra deles. E esse império Medo-Persa, grave bem esse nome, esse império Medo-Persa, que é muito importante na nossa cultura bíblica, no mundo antigo e na civilização da humanidade. Esse império Medo-Persa, ele incentiva o retorno do povo de Deus, dos israelitas, dos hebreus. Eles dominavam o povo, dominavam sim, mas eles tratavam os povos com respeito, com carinho, com educação. Não tinham os seus exilados como inimigos. Eles tinham uma ética diferenciada, completamente diferente dos assírios e dos babilônicos. E muito importante isso aqui, é muito importante isso aqui. A gente vai vendo Deus tratar a história e nos mostrando o trabalhar dele, não é verdade? Se os assírios e os babilônicos eram cruéis, serviam para oprimir o povo de Deus,
por causa da desobediência do povo de Deus, né? Ciro, agora, no Império Medo-Persa, ele serve para libertar e para deixar o povo de Deus voltar para a sua terra natal, voltar para a sua casa, voltar para a sua nação. Isso é muito importante, é um fato muitíssimo importante na história que nós precisamos deixar isso aqui, fazer essa observação e deixar isso aqui bem explicado, né? A importância que teve Ciro na história do povo hebreu. Outra coisa importante é que para Israel o Império Medo-Persas foi muito importante, muito relevante. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, através desse medo persa, ele autorizou o retorno a Jerusalém. Eles autorizaram o retorno do povo hebreu para Jerusalém. Outra coisa muito importante é que incentivou a reconstrução da cidade, incentivou a reconstrução dos muros, né? Reconstrução da cidade, reconstrução dos muros. Isso aí nós vamos ver isso bem lá no livro de Neemias, né? Neemias, um grande construtor, usado por Deus para levantar aquela obra. Outra coisa muito importante que nós vemos é que teve uma rainha judia chamada Esther, e essa rainha, ela foi também rainha desse grande império medo-persa, ou seja, uma judia que recebeu lá na frente por eles o nome de Radassa, e ela era casada com um homem chamado Xerxes, que transliterado significa e é a mesma coisa que Assuero. E foi ela usada por Deus, foi muito usada por Deus para salvar a nação de Israel, mais uma vez, né, da perseguição e da trama de um grande perseguidor, um homem chamado Amã. Na página 84, vai continuar fazendo aí um grande resumo a respeito dos feitos agora do rei Dário, né? E também vai falar sobre a terceira língua, né? A importância desse império medo-persa na terceira língua oficial da Bíblia. Nós temos o hebraico e nós temos o grego. E além dessas duas línguas, nós temos uma terceira língua muito importante no cânon bíblico, que é o aramaico. E teve muita influência e muita participação desse potente, magnífico e poderoso império, o Império Medos e Persa. O próximo império que nós vamos estar falando é o Império Greco-Macedônico, liderado por Alexandre o Grande, e depois nós vamos estar falando do último império, que é o Império Romano. Vamos tomar uma água, um café por aqui e voltamos depois com um resumo, né? Um comentário bem resumido do Império Grego-Romano, do Grego-Macedônico e depois do Império Romano. Deus abençoa! Vamos lá ler o livro, hein? Ler o livro, estudar.